Recentemente eu trouxe um vídeo apontando 5 erros que Dragon Ball Super não pode cometer mais quando o anime retornar. E bom, assim como a animação de Dragon Ball Super tem seus erros, ela também tem os seus acertos. Pode ser menor ou até inferior em comparação a outras versões de Dragon Ball? Talvez sim, mas eu quero apontar com vocês pelo menos 5 acertos que a animação de Dragon Ball Super teve e que eles devem ser mantidos quando o anime retornar. Então bora lá que o vídeo tá maneiro. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao AnimaZ. Talvez isso seja um pouco polêmico para alguns, afirmar que a animação de Dragon Ball Super teve acertos e que de alguma forma eles têm que ser mantidos quando o anime retornar. Mas ela teve sim, cara, ela teve sim. Dá pra gente ponderar aqui, eu vou falar pra vocês pelo menos 5 acertos que ela teve, que eu acho que dá pra manter. Por mais que a gente conheça muito bem os erros que ela tem, muito bem a falta de qualidade em muitos episódios que o anime do Super teve, mas enfim, teve acertos também e eu acho que vale a pena a gente falar aqui e até trazer ele pra conversa pra quem só odeia o Super por ele ser o Super, entendeu? Enfim, se você novo por aqui gosta desse tipo de assunto envolvendo animação no mundo dos animes, no mundo de Dragon Ball, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o like e comenta. Dragon Ball Super tem acertos? Se sim, quais são os acertos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bora lá então, bora falar desses 5 acertos que eu achei aqui na animação de Dragon Ball Super que eu quero trazer para vocês. Bom, primeiro ponto que eu acho que a animação de Dragon Ball Super, pelo fato dela ser uma animação moderna, com novas tecnologias, uma nova produção, é a questão dos efeitos visuais. Em Dragon Ball Z, em animações antigas, não que os efeitos lá eram feios, mas eles eram de certa forma muito limitados pela questão tecnológica da época. Então não podia se utilizar muito, sei lá, de recursos que um software moderno vai permitir. Não se tinha muito a questão do CGI, quase zero, né, na verdade. Enfim, não tinha essa questão dos efeitos visuais que a gente tem hoje, e em Dragon Ball Super isso foi melhorado graças à tecnologia. Então, na minha opinião aqui, a questão das auras, por mais que, sei lá, a aura do Super Saiyajin Blue seja uma aura muito poluída visualmente no anime, em alguns casos ela funcionou bem, quando a gente teve ali a utilização de aura dupla, algo inédito que foi implementado em Dragon Ball Super, quando o Goku vai utilizar do Kaioken ali, se tem um contraste muito legal do azul e do vermelho, que o efeito ali, que a direção de arte permitiu utilizar. Então ficou um efeito bem bonito, bem legal de assistir, na minha opinião. Mas não só a aura do Super Saiyajin Blue, gente, dá pra falar aqui. A aura do Super Saiyajin Deus, ela passou a ter uma característica totalmente diferente do recurso visual que a aura do Super Saiyajin tem. Então ela não é só rabisquinhos que vão subindo assim, e com algumas variações ali de raios, de energia. Não, ela tem toda uma partícula, ela tem todo um charme diferente. Algo como se fosse flamejante mesmo, que é a ideia dela, de emular o fogo. A aura do instinto superior também, uma aura muito bonita, diferenciada, com várias partículas também, variando as cores ali entre azul, roxo, branco. Algo lindo que Dragon Ball Super conseguiu implementar ali nessa transformação, dando a ela uma característica visual muito imponente só através do efeito que ela vai gerar ali. Enfim, tem outros exemplos, acho que não só a questão das auras, dá para falar a questão das partículas, questão de efeitos visuais, que até nos filmes de Dragon Ball Super Broly e no filme de Dragon Ball Super Super Hero nos permitiu ver melhor. Então tem toda essa questão que a tecnologia vai trazer, vai melhorar e consegue ser implementado ali no anime. Enfim, eu espero que seja mantida toda essa característica visual que os efeitos visuais trouxeram para Dragon Ball Super, e eu quero ver essa qualidade sendo mantida quando o anime retornar. Concorda? Deixe aí nos comentários. Segundo ponto aqui que eu quero apontar com vocês, que é algo que Dragon Ball Super trouxe, mas é comum eu acho que de qualquer outra animação ali que vai ser de longo prazo, que vai ter muita demanda, que é liberdade artística para animadores. Bom, dá para considerar que isso aqui talvez seja um ponto ruim de certa forma, se a gente for analisar se essa liberdade artística vai destoar muito do conceito, do model sheet ali que o diretor de animação definiu. Mas em Dragon Ball Super, mais ali no Torneio do Poder, eu imagino, essa liberdade artística foi um recurso muito bom pra gente ver outros animadores ganhando destaque ali
da forma que eles entendiam, da forma que eles gostariam de trabalhar nas suas animações. E eu acho que o melhor exemplo que dá pra gente citar aqui é a respeito das animações de Yuya Takahashi. Se o animador Yuya Takahashi fosse seguir ali os model sheets de maneira exata que a gente tinha ali do Yamamuro, a gente não iria ter esse conceito aqui, esse estilo artístico implementado no anime. Esse estilo que vai trabalhar com mais sombras, vai ser mais pesado em seus detalhes, vai ter muito mais característica visual do que o model sheet do Yamamuro. Então assim, essa liberdade artística permitiu que a gente conhecesse outros estilos ali durante o anime. Mas eu acho que em Dragon Ball Super Broly, que a gente vai ter mais disso aí, que a gente vai variar legal, vai ser totalmente permitido ali pela direção de ter uma liberdade artística maior para animadores mais experientes. Então a gente consegue ver ali outros estilos trabalhados ali na animação de Dragon Ball. Eu acho mega positivo porque eu acho que desde a Saga Buu, a arte de Dragon Ball se tornou uma salada. Você consegue encontrar fãs que gostam de determinados estilos totalmente distintos de que outros fãs ali vão achar. Então você vai encontrar fãs que gostam de um estilo mais simples, você vai encontrar fãs que gostam de um estilo mais complexo, mais carregado em sombras, e você vai achar fãs às vezes que é um meio termo disso tudo. Enfim, isso é algo que não é culpa do Super, eu acho que é muito mais das variações que o Toriyama foi tendo ali durante sua trajetória no mangá, e aí a gente resultou na animação, tendo vários estilos diferentes. Então eu acredito que isso aqui seja um ponto mega positivo. Eu acredito que a liberdade artística deve ser mantida no retorno de Dragon Ball Super. Coreografia de lutas. É o terceiro ponto que eu quero apontar com vocês, que eu vou concordar aqui, quem for criticar, que muito dos momentos de Dragon Ball Super ficou devendo ali uma boa coreografia das lutas. Não sei se a maioria ou boa parte do anime vai ser aquelas lutas lá repetidas, aquelas lutas que não vão ser muito criativas ali na sua direção, só vai utilizar de GIFs, né? Essa crítica surge muito em Dragon Ball, a animação de GIF nas lutas. Mas tem bons momentos que é aí que entra o meu ponto. Dá pra gente citar aqui, ó, o momento que vem na minha mente, na luta entre Goku e Trunks contra o Zamasu e Black, que tem uma coreografia ali, uma direção de cena muito incrível. Uma das cenas mais dinâmicas ali, mais fluidas que a gente tem a respeito de todo o anime de Dragon Ball. E ali aconteceu durante o anime. E durante o Torneio do Poder, essas coreografias vão melhorar ainda mais. Tem várias lutas muito bem coreografadas, muito bem dirigidas, com características visuais muito legais da gente assistir. Dá pra citar Vegeta Blue contra o Jiren, o Goku contra o Jiren. Na maioria das lutas que vai ter ali entre os dois, se tem uma coreografia de luta muito boa. Goku contra a Kefla, Goku e Freeza ali antes do Torneio do Poder. Nossa, essa é uma das melhores. Enfim, tem sim boas coreografias e eu espero que isso seja mantido quando o anime retornar. Claro que isso passa por uma boa direção, que isso eu apontei lá no outro vídeo, né, apontando os erros. Então, uma boa direção vai conseguir extrair a melhor coreografia de luta ali que o roteiro, que a ideia por detrás ali da história vai permitir. Então, um bom diretor atrelado com o conhecimento de boas coreografias de lutas tem que ser mantido aí no retorno do anime de Dragon Ball Super. Fluidez. Bom, esse quarto ponto aqui, eu acredito que seja consenso entre todas as animações que devem ser produzidas, que a fluidez deve ser um ponto que deve ser alcançado ali em determinado ponto da produção. Então, Dragon Ball Super, o anime tem momentos muito fluidos, sim, principalmente com as animações de Naoto Shida e Yuya Takahashi, de animadores mais experientes que estão no projeto. Animações que talvez em camada de fluidez a gente não tinha visto com tamanha qualidade antes. Claro que em Dragon Ball Z, claro que em Dragon Ball GT tem seus ótimos momentos que a gente lembra até hoje, mas Dragon Ball Super também conseguiu trazer ali recursos visuais, recursos dinâmicos ali de animação que permitiu uma fluidez muito grande. E aí, como eu disse, as animações de Naoto Shida que vão utilizar da câmera, vão utilizar dos efeitos ali de partículas, dos movimentos dos personagens com um controle muito legal de timing ali, em questão de slow in, slow out ali, uma velocidade muito boa de movimento. Toda essa fluidez que baseia ali nos 12 princípios da animação, que tem ali nas animações de Naoto Shida e algumas outras animações de Dragon Ball Super, eu acho que devem ser implementados, devem ser mantidos no retorno do anime de Dragon Ball Super. Também, isso exige de uma boa direção, isso exige de um cronograma legal que a produção tem que ter, e isso eu pondero também
lá no meu outro vídeo. Então todo esse trabalho que não depende só de um animador, só de um diretor, depende de todo o conjunto ali que a Toei tem que gerir para a gente conseguir extrair a melhor fluidez ali na animação. Isso tudo deve estar atrelado ao bom trabalho de gestão que a Toei, que os diretores ali, os produtores vão fazer pro anime. Então, fluidez, eu acho que é um ponto que Dragon Ball Super teve e que deve ser mantido quando o anime retornar. Quinto e último ponto que foge um pouco dessa questão da animação em si, do desenvolvimento dos movimentos, do desenvolvimento do traço, da arte ali, que é a questão dos cenários que o anime vai ter. Cenário, background art, artistas de cenário, sabe? Essa parte aí da produção que é muito importante, que às vezes não é muito valorizada, mas que existe e que se não tiver muito bem feita ali, não vai talvez trazer a imersão que essa etapa aqui da produção pode trazer, pode contribuir para que uma boa animação tenha ali um elemento visual atraente. O anime de Dragon Ball Super tem momentos muito bons ali, onde o cenário é muito bem feito ali. Eu acho que no planeta do Bills, esses elementos visuais que tem ali são bem legais, cores, das formas que são trabalhadas ali. Isso também vem da direção ali, eu acho que até das ideias que o Toriyama vai trazer para a produção do anime, a respeito do cenário, porque a gente vê que o Toriyama é mestre em desenhar cenários. Então tem até esse aqui que ele fez pro filme de Dragon Ball Super, Super Hero, onde ele mostra ali como seria a casa do Piccolo, a região, como ela é estabelecida, uma região de água, com vários verdes, sabe? Então isso parte também até de outras etapas anteriores da produção ali, que envolve o cenário, né? Enfim, no anime de Dragon Ball Super tem seus cenários muito bem feitos, mas eu acho que é no filme de Dragon Ball Super Broly que conseguiram extrair a melhor versão de cenários que a obra, que o anime de Dragon Ball pode dar. Tudo bem que é um filme, o filme consegue ter mais tempo, consegue ter mais verba também para contratar melhores artistas, mas como a gente está falando de Dragon Ball e o anime de Dragon Ball vai gerar-se muito dinheiro para Toei, eu espero que consigam encontrar um bom cronograma, um bom esquema de produção ali para dar a esses artistas de cenários aí uma boa estrutura para eles desenvolverem com qualidade todas essas questões de cenários aí que uma série exige. Mas enfim, isso deve ser mantido com excelente qualidade ali no anime. Bom, mas essa é a minha opinião envolvendo aí as qualidades que o anime de Dragon Ball Super teve, que eu acho que devem ser mantidas em um possível retorno que a Toei não anuncia logo. Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou, o que você acha que das qualidades de Dragon Ball Super que ele teve, que devem ser mantidos no retorno. Comenta aí que eu quero saber. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!